Metrópolis Entrevista Daniela Kleiner, líder da área de políticas públicas do Twitter no Brasil. Olá, Daniele. Eu queria começar a nossa entrevista com você falando e me explicando quais são as novidades, o que a gente tem aí para contar de novo, né, para os usuários do Twitter. Eu agradeço super a oportunidade de estar aqui hoje e contar um pouquinho as novidades que o Twitter vem feito em termos de esforços para proteger as eleições no Brasil. Esses são esforços que é um trabalho de muitos meses, desde o ano passado. É uma série de coisas, então realmente é um pacote muito relevante, né? E tem muitas outras novidades que vão vir ao longo do ano. E para trazer um primeiro resumo do que significam essas ações estão baseadas em 3 pilares principais que nós estamos fazendo de apostas para a proteção das eleições nas conversas no Twitter. Primeiro, proteger a integridade dessas conversas sobre o processo eleitoral no Brasil dentro da plataforma do Twitter. Esse é o primeiro pilar. Segundo, possibilitar que as pessoas em nosso serviço tenham acesso a mais recursos, contextos e informações confiáveis, né? E o terceiro pilar é estabelecer parcerias que nos ajudem a trazer mais conteúdos de qualidade para dentro da nossa plataforma. E aí, começando com o primeiro pilar, que é o pilar de como nós vamos proteger a integridade da conversa, é sempre importante lembrar que o Twitter tem regras, né? Que são as regras do que pode e não pode, comportamentos que podem e não podem ocorrer na plataforma, e mesmo conteúdos nesse sentido que podem ser prejudiciais para a saúde da conversa. Nós temos várias regras permanentes e globais que cuidam dessas conversas. Então, nós estamos falando de regras que ajudam a prevenir, por exemplo, discurso de ódio, ou que ajudam a prevenir manipulação, spam na plataforma. Isso são regras que sempre existiram e que continuam válidas durante todo o processo eleitoral. Mas o que nós estamos lançando de novidade é a política de integridade cívica. Essa política, ela é implementada por um período limitado de tempo, visando primordialmente proteger as conversas sobre o processo eleitoral. O que isso significa na prática? Significa, na prática, garantir que as conversas no Twitter não vão ser prejudiciais ou impedir que as pessoas exerçam o direito delas como eleitores, né? Então, nós estamos falando de conversas que podem potencialmente intimidar as pessoas a participar de processo eleitoral, por exemplo, né? Então, um exemplo muito claro alguns rumores que podem tentar fazer com que as pessoas sejam desincentivadas a participar do processo eleitoral, que visem criar descrédito em relação ao processo eleitoral no Brasil. Essa política de integridade, o Brasil é o segundo país a receber essa política. Primeiro, ela ocorreu nas eleições dos Estados Unidos, e aqui nós temos uma expectativa muito boa de que ela vai nos ajudar realmente a proteger as conversas durante esse período. E aí, entrando já no segundo pilar, que é a ideia de a gente trazer mais recursos e informações de qualidade ao longo de todo o processo das eleições, e está muito relacionado também a incentivar as pessoas a participar desse processo cívico, incentivar que elas procurem informações sobre as eleições ao longo de todo o processo, entendam como exercer esse direito de uma maneira clara, de fontes confiáveis, né? Então, uma primeira coisa que nós vamos lançar na plataforma é uma etiqueta de identificação de candidatos. Então, o Twitter vai colocar essa etiqueta no perfil, né, dos candidatos, seja candidatos à presidência, seja candidatos a governos de estado, seja a senadores, seja a deputados federais. Essa identificação, ela vai ajudar a que as pessoas entendam quem são os candidatos dentro da plataforma e possam, então, conhecer as propostas desses candidatos, possa gerar um debate saudável sobre, né, o que esse candidato tem a oferecer, né? E a gente acha que isso é muito saudável dentro do Twitter. Só para a gente saber como que isso será feito, essa etiqueta de identificação dos candidatos, o que ela vai exigir? Há uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral? Vocês vão pegar o registro desse candidato? Quais são os requisitos para que essas pessoas tenham esse registro? Excelente pergunta. Os requisitos são dados públicos informados pelo TSE na lista oficial de candidatos. Então, nós vamos trabalhar
com um parceiro externo especialista que vai nos ajudar a identificar as contas no Twitter referente a esses candidatos de acordo com informações públicas oficiais do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos não precisam fazer essa requisição para a gente, nós vamos colocar a etiqueta de maneira proativa. Vocês vão ter um banco de dados, vocês vão ter uma equipe que acessam esses dados para poder... É uma espécie de certificação, posso dizer assim? Isso, nós vamos, então, a partir desses dados públicos do TSE, da lista oficial de candidatos, que quando nós tivermos acesso a essa lista, quando o TSE decidir publicar essa lista, é quando nós vamos conseguir implementar estas etiquetas, e a partir dessa lista, trabalhando com um parceiro externo especializado nisso, nós vamos identificar essas contas e proativamente vamos colocar essa etiqueta. Essa etiqueta, além de identificar um perfil do Twitter como candidato, também vai dizer qual cargo esse perfil é candidato, se à presidência, se ao Senado, se à Câmara de Deputados e mesmo ao governo de estado, e também vai dizer qual estado especificamente ele está como candidato. Então, a gente acredita que essas informações vão ser muito relevantes e vão ajudar as pessoas a entender quem são os candidatos, poder seguir os candidatos dos seus estados, poder entender quais são as propostas desses candidatos e ajudar a realmente promover uma conversa saudável sobre as eleições este ano. Essa, então, é a primeira política aí, né, a questão da etiqueta. O que mais que a gente tem de novidade? Temos várias outras novidades, isso que está bem bacana nesse anúncio. Outra novidade é que nós vamos lançar uma central de ajuda dedicada às eleições de 2022. Aqui o intuito é garantir que as pessoas encontrem num só lugar, de maneira concentrada, né, todas as informações atualizadas sobre o que o Twitter está fazendo para as eleições no Brasil. E também como parte de oferecer mais contexto e informação, o Twitter também vai lançar outras ações e produtos para ajudar a trazer informação de qualidade para as pessoas. Por exemplo, o Twitter tem o Moments Brasil, que é um recurso que o Twitter usa para poder destacar informações de fontes confiáveis em tempo real sobre as conversas mais relevantes que estão acontecendo no momento. Esse recurso, ele tem um time de curadoria por trás, e esse time vai fazer uma curadoria específica para as eleições, buscando destacar todas as principais informações de fontes confiáveis em relação às conversas que estejam acontecendo na plataforma sobre as eleições. Então, um momento que foi feito recentemente, havia algumas dúvidas se seria possível votar ou não tendo a biometria, né? E aí, então, nós conversamos com o TSE, eles tinham feito um material super bacana, um vídeo explicando que sim, é possível votar nas eleições de 2022 mesmo sem a biometria, e nós fizemos um Moments dedicado, tanto com o vídeo do TSE, quanto com informações de veículos de imprensa de confiança, explicando essa questão e trazendo mais informações sobre o assunto. E isso vai acontecer ao longo de todo o ano. Além disso, né, o Twitter também vai lançar uma seção especial sobre eleições na aba Explorar. Hoje já existe uma seção especial para o Covid. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de explorar. Ali, quando entra em Explorar, tem a opção Covid e ele traz informações em tempo real sobre o Covid de fontes de informações confiáveis, de autoridades de saúde, mas também de veículos de imprensa. A ideia é reproduzir o mesmo modelo, criando uma aba para as eleições, e assim as pessoas podem se informar em tempo real sobre as principais coisas que estão acontecendo no momento em relação às eleições. Vale destacar aqui também, em outras iniciativas para trazer informações de qualidade, que é a gente destacar informações de fontes confiáveis nas buscas. Então, quando as pessoas buscam palavras como eleições ou relacionadas a eleições e outros temas relacionados, elas vão encontrar informações já logo no topo de fontes confiáveis.
Neste momento, por exemplo, se as pessoas buscarem eleições, elas vão encontrar destacado informações sobre como regularizar o título de eleitor, fazer o registro, né? E ali também o prazo para que essa regularização seja feita, que é 4 de maio. E nós estamos trabalhando aí com essas informações em parceria com o TSE e tem um link para que as pessoas possam obter mais informações. E vamos fazer isso ao longo de todo o ano também, em momentos relevantes da eleição. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que temos feito campanhas para ajudar a promover essas informações relevantes. Então, apoiamos, por exemplo, a campanha do TSE, feita para envolver os jovens, incentivar os jovens a que façam o registro, né, do título de eleitor, e também de organizações da sociedade civil. E este semestre vamos lançar uma campanha grande de educação midiática focada em como lidar com informações enganosas e também explicando sobre as nossas novas regras de integridade cívica, políticas e funcionalidades, né? Tudo isso visando realmente trazer educação de qualidade para as pessoas que estão navegando na plataforma do Twitter. Finalmente, o último pilar trata da questão de parcerias. Afinal de contas, nós não seríamos capazes de implementar todas essas ações sem atores chaves para a construção de um debate público de qualidade. Estamos implementando treinamentos, né, para esses atores chaves. Por exemplo, nossos times internos vão fazer treinamentos para imprensa de vários veículos de maneira descentralizada, então buscando veículos regionais, né, sobre melhores práticas do Twitter, mas também sobre como funciona esse produto, o Moments, porque a gente sabe que as eleições não são só presidenciais, existem eleições que envolvem candidatos regionais e, portanto, veículos regionais são muito relevantes para trazer informação em tempo real para as pessoas sobre o que está acontecendo ali regionalmente. Também estamos trabalhando com treinamentos para autoridades. Aqui ressalto a nossa parceria com o TSE, e nessa parceria nós vamos fazer treinamentos para o pessoal interno do TSE e de todos os TREs sobre as nossas políticas, sobre as nossas melhores práticas e também formas em que vamos implementar essa parceria com sucesso. Também vamos fazer treinamentos para a sociedade civil, aí focado em ajudar a dar voz e a proteger pessoas que seriam mais vulneráveis nessa situação de eleições. E, por fim, faremos treinamentos também para partidos políticos. Aí, também intermediado pelo TSE, a ideia é oferecer treinamentos para todos os partidos políticos, sem exceção, por intermédio do TSE. E com isso, acho que eu cobri assim, os principais anúncios que a gente tem para hoje e adoraria te escutar um pouquinho mais e bater um papo sobre isso. Daniele, a gente observa bastante assim, que o Twitter é o principal palco hoje das discussões políticas, né? Acho que é a nossa principal rede social de debate mesmo. Governantes adotam aí o Twitter para fazer seus anúncios, para divulgar suas políticas. Enfim, há um debate bem acalorado dentro da plataforma. Diante disso, eu queria saber como que o Twitter vai avaliar a questão de discurso de ódio, de fake news, como vocês, dentro já desse escopo das eleições, vão avaliar o que está dentro de notícias falsas, não sei se com parcerias, enfim, e o que está dentro do que prevê as regras das eleições, por exemplo, anúncios fora de época ou questões de inaugurações, coisas que ferem mesmo a política do TSE, né, já que vocês têm uma parceria. Como que vocês vão fazer, não sei se a gente pode chamar de curadoria. Legal, muito relevante essa pergunta, obrigada. Eu acho que eu vou começar pelo fim e aí eu volto para o começo. Se eu esquecer alguma coisa, você me avisa. O importante mencionar que o Twitter não permite propaganda política, anúncios políticos na sua plataforma. Nós tomamos essa decisão globalmente porque acreditamos que essa conversa ela deve se dar de maneira orgânica, ou seja, não paga, né? E também porque sabemos que a nossa plataforma é um espaço muito importante desse debate público e aberto entre os candidatos e os eleitores. Então, essa é uma política específica da plataforma do Twitter. Sobre a questão de prevenção de conteúdos que possam ser prejudiciais às conversas saudáveis,
O Twitter tem várias regras que são aplicadas permanentemente para prevenir esse tipo de situação de conversas nocivas. Temos políticas, por exemplo, que não permitem incitação à violência ou que não permitem a divulgação de discurso de ódio, que não permitem tentativas de manipulação, né, de discursos, de tentativas de criar um engajamento falso na plataforma. Então, nós temos várias políticas que aqui nem é o intuito cobrir todas, né? O que a política de integridade cívica ela vem trazer é essa camada extra voltada para proteger as conversas sobre o processo eleitoral. Aí, já muito voltado para proteger as situações em que possam, de fato, como eu já havia explicado, trazer informações enganosas que possam demover as pessoas de participar das eleições, desencorajar ou intimidar de alguma forma especificamente esses processos. Essa política não significa que nós vamos remover toda e qualquer informação falsa, até porque o Twitter ele tem uma abordagem que vai além da remoção. Então, primeiro, acho que é importante esclarecer, se é um conteúdo realmente prejudicial, muito prejudicial, uma das medidas pode ser sim remover esse conteúdo. Mas existem outras medidas que podem ajudar também. Por exemplo, quando uma pessoa compartilha uma notícia falsa, né, existe uma certa identificação dela nesse primeiro momento com essa notícia. Então, é muito importante friccionar, né, essa percepção, trazendo informações de qualidade e trazendo dados que possam trazer uma outra perspectiva para essa pessoa. Por isso, a gente também tem uma abordagem educacional em relação às informações que podem ser falsas. Nós podemos marcar esse conteúdo, por exemplo, como falso, potencialmente falso, porque algum fact-checker sinalizou assim. Nós podemos também mostrar para as pessoas, como eu acabei de comentar em algumas dessas iniciativas, dentro de Moments, informações relevantes e de qualidade que possam ser uma contranarrativa em relação a essa notícia falsa. Nós também temos a opção de diminuir o alcance. Então, veja, são várias abordagens que podemos ter em relação à notícia falsa e depende também de qual seja essa notícia falsa. Por exemplo, a gente tem políticas específicas de notícias para o Covid, nós temos outras que é de manipulação da plataforma, nós temos outra que é essa de integridade cívica. Então, são a combinação dessas políticas e dessas diferentes abordagens que fazem com que a gente consiga proteger as conversas na plataforma. Não sei se eu entendi bem, mas assim, a remoção é uma última medida. É isso? Ali a remoção de um conteúdo, tenta-se ali tudo o que for possível, até para checar, né, a veracidade desse conteúdo, analisa-se diversos sistemas e a remoção seria uma medida mais drástica. Ela não é uma última medida, mas ela é uma das medidas que existem. Obviamente, um conteúdo que seja muito prejudicial, a primeira coisa que vai ser feita vai ser a remoção. Como é que é essa análise, Daniele, assim, para eu saber o que é um conteúdo muito prejudicial dentro da plataforma, como que isso vai ser analisado até chegar a essa medida ser tomada? Depende muito de cada caso e das políticas aplicáveis, mas, no geral, a ideia é que sejam conteúdos que possam, de fato, causar danos, né? Esses conteúdos que possam, de fato, causar danos e são muito prejudiciais, talvez a melhor abordagem seja mesmo a remoção, porque a permanência dele na plataforma pode causar uma situação prejudicial. Diferente de outros conteúdos que a permanência não necessariamente pode causar danos, ainda assim pode ser prejudicial na questão da informação, das pessoas receberem essa desinformação, e por isso talvez uma melhor opção seja a via educacional e friccionar elas com informação de qualidade, com outros dados que possa trazer uma contranarrativa e ter uma oportunidade dessa pessoa de fato se educar. E isso pode também trazer mais benefícios no longo prazo para que as pessoas, de fato, tenham uma educação midiática. Por isso que a gente tem apostado muito também nas campanhas e nos processos educacionais.
Eu pergunto essa situação da remoção somente porque, em alguns casos aqui no Brasil, acredito que até que nas eleições de 2018, a gente precisou ali de intervenções judiciais, né, para que fossem removidos conteúdos, principalmente de ataque à justiça eleitoral. Não sei se foi o caso do Twitter, eu sei que o YouTube teve que ser acionado judicialmente para essa remoção. Até onde vai essa parceria com o TSE? É necessário alguma medida judicial ou já é uma coisa automática diante mesmo dessa medida de vocês de combater esses conteúdos? O nosso intuito da parceria é trabalhar para combater desinformação nas suas mais amplas frentes. Isso envolve os treinamentos dos quais eu falei para diferentes atores, para que todos estejam informados sobre o que é uma conversa saudável no Twitter. Isso envolve campanhas educativas, algumas que eu já falei que nós apoiamos também no TSE, e que eles vão apoiar as nossas também e vice-versa. Isso envolve trazer a todo momento informações que possam incentivar as pessoas a participar do processo eleitoral. Acabei de mencionar uma, estamos trazendo para a visibilidade das pessoas, incentivando elas a fazer o registro, a regularizar o título nesse momento, e vamos trazer outras dentro do calendário do que é prioridade para o TSE, nesse sentido também. Mas também vamos trabalhar com celeridade para atender todos os pedidos que venham do tribunal, e quando eu digo venham do tribunal, venham por meio de uma decisão judicial, porque eles são a autoridade que define a aplicação da lei eleitoral, e nós sabemos que esses tempos são mais curtos, né? No processo eleitoral, os tempos são muito mais curtos que num processo normal, e estamos preparados para responder nesses tempos céleres todas as demandas que vierem pelo tribunal de maneira judicial. Daniele, nos Estados Unidos a gente teve uma situação com o ex-presidente Donald Trump que chegou a ser banido da plataforma. E eu queria saber, dentro do escopo do Brasil, né, a gente falando das eleições aqui, o que poderia levar uma pessoa, tanto candidato ou usuário, eleitor, a ser banida? Eu acho que é importante ressaltar que as políticas do Twitter se aplicam a todas as pessoas na plataforma de maneira isonômica. Não importa se é uma figura privada ou se é uma figura pública. Nós aplicamos as políticas de uma maneira isonômica nesse sentido. Depende muito do caso, do que vai acontecer, porque depende muito da gravidade da violação. Explico por quê. Às vezes, se a pessoa comete uma violação leve, né, existe aí uma oportunidade educacional do que simplesmente remover a pessoa da plataforma, porque às vezes você enviando uma notificação, explicando para ela, né, e dizendo você violou as políticas do Twitter, e ela entendendo que esse não é um comportamento aceitável dentro do Twitter, tem uma possibilidade educacional e de que ela tenha novas chances de ter melhores comportamentos. A gente tem feito um investimento muito grande, inclusive, na prevenção de comportamentos abusivos. Dou um exemplo muito concreto. Nós lançamos uma ferramenta que ajuda as pessoas a entender quais são os comentários que podem ser potencialmente violadores das regras do Twitter. É uma ferramenta automática, quando a pessoa começa a escrever o comentário que contém palavras, textos que são comumente reportados e considerados violadores, então aí se opera uma tecnologia que é alimentada por esses exemplos, a pessoa recebe um aviso falando, olha, esse conteúdo pode ser considerado ofensivo e pode violar as regras do Twitter. Não existe um impedimento de que a pessoa faça a postagem, ela pode escolher postar mesmo assim, mas tem um efeito educacional muito interessante, porque nós vimos por estudos internos que cerca de 47% das pessoas que são impactadas por essa mensagem, elas entendem e elas reescrevem um comentário e publicam de maneira muito mais respeitosa. Então, a gente tem feito muitos esforços na área de prevenção e existe uma gradação dessas medidas, como eu expliquei também. Então, pode haver sim a remoção da conta, dependendo da gravidade da infração às regras do Twitter, mas existe uma gradação. Se é uma infração mais leve, ela pode ter uma advertência, ela pode ter a remoção do conteúdo, ela pode sofrer uma suspensão temporária, e assim vai até que
Se for um caso mais grave, aí sim venha ocorrer a remoção. E daí quando que começam essas mudanças, né? Já voltado para as eleições, nessa questão cívica? Elas já vão começar muito em breve, e não tem exatamente uma data de término também. A gente vai trabalhar com a implementação da política o quanto ela seja necessária no processo eleitoral. Então, enfim, a ideia é que haja uma certa coincidência com o calendário eleitoral, mas nós, nesse sentido, também estamos nos adiantando um pouco, né? Porque a corrida eleitoral começa mesmo para agosto, mas a gente já está adiantando por agora a aplicação de várias dessas novidades que eu trouxe para você. Vocês já começaram com a questão educacional? Não sei se eu acho que eu acompanhei aqui essa questão do estímulo ao cadastro eleitoral. Já tenho visto algumas políticas dentro do Twitter, né, nesse âmbito mesmo, de parceria ali até com o que o TSE vem fazendo. Já algumas políticas já começaram, então. Sim, a gente já começou a implementar o acordo firmado com o TSE já tem algumas semanas. Por exemplo, a campanha que nós lançamos para incentivar os jovens a fazer o registro e apoiamos a campanha deles. Já fizemos vários moments trazendo aquele exemplo que eu dei sobre se precisa ou não de biometria. Então, essa colaboração ela tem sido constante. Acho que só para a gente encerrar, já estamos caminhando aqui para o fim da nossa entrevista. Daniele, qual que é a importância do Twitter fazer esse trabalho e dessa parceria com a Justiça Eleitoral no âmbito das redes sociais, da internet? Olha, o Twitter é uma plataforma que o debate público é muito importante e é uma plataforma que preza muito por essas conversas públicas abertas e saudáveis. Então, naturalmente, eleições é um momento em que as pessoas vão ao Twitter para conversar sobre isso, né? Para entender o que está acontecendo, para falar com os candidatos, para ouvir também os formadores de opinião, para seguir os jornalistas, para saber dessas informações no tempo real. Então, para a gente é muito importante ter essa parceria. E a gente ficou muito feliz em continuar. O Twitter ele aderiu ao programa de combate à desinformação desde a primeira vez em que ele foi implementado, já nas eleições passadas. E nós continuamos essa parceria e ampliamos também esse ano, porque nós vemos apenas benefícios em trazer essas informações de qualidade do TSE, em garantir que as pessoas, de fato, participem desse processo que é super importante, que é a nossa eleição.